Meu querido irmão, hoje nós vamos falar no 36º dia do nosso devocional, do nosso jejum, sobre vida nova no mundo velho. O contraste entre a luz e as trevas. Então, o pastor Marcos Elias foi quem redigiu as lições, as meditações dessa semana, e o conteúdo do livro está excelente, meus irmãos. Mas esse tema, por ser abrangente, eu gostaria de resumi-lo em uma mensagem mais curta e que eu creio que possa ser relevante para nós. Eu queria desafiar você, que está aí na sua casa, pegar um papel, uma caneta, ou até mesmo o seu bloco de notas aí no notebook, no celular, porque eu vou citar muitos textos bíblicos hoje, e vou ler alguns também, mas eu gostaria que você tomasse nota dos textos que vão ser citados aqui, para que depois você pudesse lê-los, na sua totalidade. Amém? Então, eu vou ler dois textos aqui inicialmente. O primeiro texto que eu queria ler é 1 de João, capítulo 5, versículo 4, que vai ser o título da nossa mensagem, A Fé que Vence o Mundo. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, e depois no mesmo livro, 1 de João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Então fala assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O 1 de João, capítulo 2, agora eu vou ler os versículos 15 a 17. Ainda em 1 de João, agora no capítulo 2, versículo 15 a 17. Fala assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez. Se você puder inclinar a sua cabeça aí na sua casa, pedir para que o Senhor fale com você. Pai, fale conosco mediante a sua palavra. Que o Senhor edifique os nossos corações, Pai, e que o Senhor opere mediante a tua palavra para a glória única e exclusiva de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quanto à minha vida, usa ela, Senhor Deus, como instrumento, que possa eu diminuir e que o Senhor possa, Senhor, me encher e fazer de mim um vaso que possa transmitir, ó Pai, a excelência do teu poder. É a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, é impossível um cristão, é impossível um crente, um evangélico, não usar esse termo, o mundo. Desde que nós nos convertemos, o quanto nós ouvimos, isso é do mundo. Esse palavreado é do mundo. Essa roupa é do mundo. Esse costume é mundano ou é do mundo. E esses tipos de expressão tão comuns para nós que somos evangélicos, protestantes, cristãos, são estranhos para quem de fato não entende e ainda não tem a nossa fé. Às vezes as pessoas falam, mas nós não somos do mundo, né? Não vivemos todos no mesmo mundo? Será que os cristãos são alguns alienígenas, vieram de outro planeta, habitam em outra terra? Porque eles falam do mundo como se fosse algo avesso a eles. E a gente vai ver a palavra de Deus contrastando a vida do cristão com a vida do mundo. A gente vai ver promessas de Deus sobre a vitória que nós devemos ter em relação ao mundo. Nós vamos ver a palavra de Deus mostrar o mundo, como um inimigo, ou um dos inimigos do cristão. Então eu gostaria de, a título de introdução, trazer uma compreensão um pouco maior
ainda que resumida, do que de fato a Bíblia quer dizer quando fala do mundo. Quando fala desse mundo que é inimigo de Deus, que é inimigo nosso, desse mundo que nós não devemos nos amoldar, que nós não devemos amar, que tipo de mundo e o que a Bíblia quer dizer de fato com essa ideia de mundo. Então, essa palavra mundo ou cosmos, né, tem 3 sentidos na Bíblia. E o primeiro sentido é o mundo material. O planeta Terra, esse planeta que gira em torno do Sol, né, essa ideia de mundo, o espaço geográfico em qual nós residimos e que foi criado por Deus. Né? Se a gente for ver no Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele fala, olha, tudo o que eu criei é bom. Então esse mundo pertence a Deus, foi criado por Deus. Mas existe também uma outra compreensão de mundo no texto sagrado, que são as pessoas que habitam esse planeta, que habitam o planeta Terra. Quando a gente fala todo o mundo, nós não queremos se referir ao espaço geográfico, mas muitas vezes estamos de uma forma popular se referindo às pessoas que habitam no mundo. É, por exemplo, a ideia de João 3,16, porque Deus amou o mundo, o cosmos, né? Mas Deus não amou o espaço geográfico, Deus não amou, né, as praias, os continentes. Quando fala que Deus amou o mundo ali, são as pessoas que são alvo do amor de Deus, como a Vanessa pregou aqui no último sábado. O alvo do amor de Deus são as pessoas. Então, mundo também pode corresponder na Bíblia às pessoas que habitam o planeta Terra. Mas tem um terceiro sentido, e é nesse que nós vamos nos deter nessa noite, que é o cosmos, que é, na verdade, o sistema das coisas. Como o mundo e como as coisas nesse planeta são governadas, distribuídas e funcionam. O sistema que rege esse mundo, o sistema que rege a cultura e a forma de ser e a forma de viver nesse mundo. E é exatamente essa terceira ideia de mundo que a Bíblia fala que é nosso inimigo, que conspira contra Deus e conspira contra a nossa fé. Por exemplo, em 1 de João capítulo 4, versículo de número 3, o apóstolo João diz que esse mundo jaz no maligno. Então esse mundo que jaz no maligno, esse cosmos que jaz no maligno, é de fato o sistema de governo, o sistema de como as coisas aqui nesse mundo funcionam. Esse sistema está dominado, está sendo liderado e sendo orquestrado pelo maligno. Esse mundo, o sistema, costume, lógica e ordem das coisas, a Bíblia diz que, por exemplo, não conheceu a Jesus, João capítulo 1, versículo 10. Em João capítulo 9, versículo 5, o Senhor diz que esse mundo, esse sistema desse mundo, está em escuridão. 1 de João capítulo 3, versículo 1, fala que esse mundo não conhece a Deus. Em 1 de João 3, 13, fala que esse mundo, esse sistema, odeia e persegue os cristãos. Esse mundo também é o mundo que recebe os falsos profetas e que tem o espírito do anticristo. 1 de João capítulo 4, versículo 1 e 3. Então veja que esse mundo, esse sistema, ele está totalmente dominado, ele está totalmente sendo orquestrado e sendo totalmente governado pelo diabo. Para o quê? Se opor a Deus, para perseguir o povo de Deus, para odiar o povo de Deus. Por isso que Jesus disse, olha, Pai, eu oro, não para que o Senhor os tire do mundo, mas para que o Senhor os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Meu irmão, você sabia que você não pertence a esse mundo?
Você sabia que a sua pátria não é aqui? Você sabia que você, na verdade, nessa terra e eu somos peregrinos, estamos peregrinando numa terra estranha, mas a nossa pátria é aquela pátria que está em Hebreus, é a pátria celestial, é a nova Jerusalém. Nós somos produtos do céu, porque nós nascemos do céu e nós vamos voltar para o céu. Então a cultura, o costume, os pensamentos, a nossa ótica não deve ser a desse mundo, mas deve ser a da pátria, da qual nós representamos e somos embaixadores. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. E o embaixador representa uma nação. E nós representamos uma cultura diferente. Nós representamos um mundo diferente. Nós representamos ideias diferentes. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus nos deixou nesse mundo para que a luz dele brilhe em nós através das nossas obras. E os homens, as pessoas possam olhar para a gente e reconhecer que nós somos realmente diferentes. Que nós temos costumes diferentes, que nós temos comportamentos e atitudes diferentes do que o padrão desse mundo. Posso ouvir um amém? Então, meus irmãos, quando a gente fala dos inimigos do povo de Deus, nós temos 3, pelo menos, listados. O diabo, o inimigo declarado, o adversário. Nós temos a nossa carne, a nossa natureza humana, falamos bastante sobre isso na semana passada, que está dentro de nós, que é a tentação que nós lidamos internamente, e nós temos o mundo. E o mundo tem a ver com as tentações ou com os costumes que vêm de fora para dentro. E assim também a gente, para vencer o mundo e para fazer brilhar a luz de Deus em nós, precisamos manifestar isso através das nossas atitudes externas. Posso ouvir um amém? A atitude que vem do interior, mas que se manifesta no exterior. Nós muitas vezes salientamos a importância da fé interior, da vida de dentro, daquilo que está dentro, aquém e além dos olhos. Porém, irmãos, aquilo que está dentro precisa se manifestar externamente. Precisa brilhar diante das pessoas em forma de atitudes e ações para que Deus seja glorificado. Ações externas que não acompanham o interior se tornam hipocrisia. Mas toda a virtude interior tem que se manifestar no exterior. Posso ouvir um amém? A fé que está dentro precisa se manifestar fora, através das nossas palavras, mas também através das nossas atitudes. E é assim que a gente vai fazer diferença e ser a diferença nesse mundo que a gente vive. Então, eu deixei aqui algumas atitudes que Jesus espera que a gente tenha, algumas atitudes que Jesus espera dos cristãos, de nós que somos de outro mundo, que vão contrastar com a atitude desse mundo. E são atitudes externas. Eu queria ler, e ao passo que eu for lendo alguns textos bíblicos, eu gostaria que você se avaliasse à luz dessa palavra e pensasse como têm sido as suas atitudes externas. Será que têm sido atitudes como o mundo tem, ou têm sido atitudes que representam o mundo que você é? Então eu queria ler aqui algumas atitudes que são contrastes de Jesus em relação à cultura desse mundo. Por exemplo, Jesus fala assim, olha, Mateus 5, 23 e 24, eu vou fazer as leituras e você vai deixando o Espírito Santo falar no teu coração. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você que tem contra ele, mas é ele que tem contra ti, e você está prestando um culto, então você vai lá, deixa a oferta, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Isso é contraste com aquilo que o mundo diz. O mundo fala, se você tem alguma coisa contra mim, o problema é seu. Jesus fala, se você tem alguma coisa contra mim, o problema é meu, eu vou até você para a gente se reconciliar.
Ele fala assim, olha, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar em seu coração, já cometeu adultério com ela. Se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque é melhor que perca um dos teus membros, do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Mateus 5, 28 a 30. Aqui Jesus está falando o contraste com o pensamento do mundo. Olha, só de você olhar para uma mulher que não seja a sua, com atitude impura no seu coração, você já está cometendo adultério com ela. E esse é um costume tão comum nesse mundo que a gente vive. Ele fala, olha, se o teu olho faz tropeçar, se aquilo que você cobiça, se aquilo que você deseja te afasta de Deus, perca aquilo que você cobiça, arranca o teu olho, não é de forma literal, mas é de forma figurada. É melhor você perder, é melhor você sofrer, é melhor você não ter algo que te afasta de Deus. E aí ele fala também, no versículo 32 do mesmo capítulo, ele fala assim, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus estava ensinando que a palavra do crente tem que ser como um juramento, tem que ser como um contrato assinado, tem que ter o peso, tem que ser a verdade, tem que ser sem sombra de variação, tem que ser fiel, não como esse mundo onde as pessoas prometem e não cumprem, onde elas votam e não entregam, onde elas dizem e não fazem, mas a palavra do crente tem que ser de acordo com o mundo que ele vive, no mundo que ele veio, e o mundo da onde a gente veio, a palavra de Deus é fiel, o Deus que fala não volta atrás e não pode mentir. Posso ouvir um amém? Ele fala assim, olha, no versículo 39, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se quiser pleitear contigo, tira-lhe a túnica e também lhe dê a capa. Jesus está falando, olha, não deixe que o seu adversário determine como você vai reagir. Não deixe que o seu agressor determine quem você é. Mas aquilo que você crê, a fé que você tem que determinar a sua atitude. Não é porque alguém age com agressividade com você que você tem que agir com agressividade com essa pessoa. Não é porque alguém age com desprezo contra você que você tem que agir com desprezo contra essa pessoa. Não é porque alguém fala mal de você que você tem que falar mal dessa pessoa. Não é porque alguém quer o seu mal que você tem que querer o mal dessa pessoa. Cada um dá o que tem. E se as pessoas têm ódio, agressividade, perseguição, indiferença para entregar, isso não significa que você tem que entregar a mesma coisa, porque você representa um mundo que é diferente. Você representa um mundo onde o Senhor desse mundo, quando estava na cruz e as pessoas o xingando, cuspindo nele, ele orou e falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto o mundo oferecia ódio, ele oferecia perdão e amor, porque esse é o nosso Senhor e é a Ele que nós representamos. Posso ouvir um amém? Ele fala assim, olha, se vocês amarem os vossos inimigos, se amarem só os que te amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Qualquer um ama quem ama. Se você saudar somente os vossos irmãos, o que você faz demais? Não fazem os publicanos os mesmos? Se você tratar bem só quem te trata bem, se você amar só aquele que te ama, se você ser recíproco só para aquele que é recíproco com você, que reino que você está representando, se não o reino dessa terra, que também é assim? O nosso reino é diferente. No nosso reino a gente ama aqueles que nos odeiam, nós oramos pelos nossos perseguidores, nós bendizemos aqueles que nos caluniam, porque nós somos filhos do Pai, do bom Pai, do Pai perfeito, que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Nós temos um contraste. Nós não andemos ansiosos quanto à nossa vida, pelo que haveis de comer ou beber,
nem quanto ao nosso corpo, pelo que haveis de vestir, porque nós sabemos que a vida é muito mais do que aquilo que a gente come, é muito mais do que mantimento, e o corpo muito mais do que a roupa que a gente veste. E a vida é muito mais importante do que os bens que nós temos, do que aquilo que a gente acumula. Para esse mundo não é assim, mas do mundo que a gente veio, as ruas são de ouro. E sabe por que as ruas são de ouro? Porque aquilo que o homem mais valoriza aqui nessa terra será pisado no céu. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Mateus 6,34, ele fala: não julgueis, para que não sejais julgados. Esse mundo julga, condena, achincalha, lixa, apedreja, mas nós somos daqueles que entregamos o juízo ao justo juiz, e nós exercemos o quê? Compaixão, misericórdia, amor. Então, meus irmãos, nós devemos levar a mensagem de Cristo, a mensagem do mundo que a gente tem, do mundo que a gente veio, com as nossas atitudes. A sua vida está transmitindo uma mensagem. Posso ouvir um amém? E a sua vida está representando o mundo pelo qual você realmente é. Se você for desse mundo, você vai falar como esse mundo fala. Se você for desse mundo, você vai se vestir como esse mundo se veste. Se você for desse mundo, você vai se relacionar como esse mundo se relaciona. Se você for desse mundo, você vai ter os seus relacionamentos interpessoais como o mundo tem os seus relacionamentos interpessoais. Se você for desse mundo, você vai gastar o seu dinheiro como o mundo gasta o seu dinheiro. Se você for desse mundo, você vai trabalhar como esse mundo trabalha. Mas se você for do outro mundo, ou do mundo de Deus, do mundo de Cristo, do reino de Deus, então você vai agir conforme esse reino. Posso ouvir um amém? E o negócio fica mais estreito, porque quando a gente brilha no meio das trevas, com as nossas atitudes, algumas pessoas vão fazer como está escrito em Mateus 5,18, vão ver essa luz e vão glorificar o Pai. Mas o mundo em si está tomado pelo diabo, ele vai ter uma reação adversa. Sabe como o mundo vai reagir à luz que brilha em você? Ódio, com perseguição, com calúnia, com difamação. Em Mateus 5, versículo 8 a 11, Jesus fala, olha, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Jesus está concluindo o sermão das bem-aventuranças e ele fala assim, olha, o resultado de você viver como um servo de Deus, de você viver como Cristo, será que as pessoas vão olhar para você e vão te perseguir. Deixa eu olhar, olhe para mim aqui. O mundo nunca vai amar a igreja. O mundo nunca vai amar e receber bem aqueles que são de Deus. Se o mundo está amando a igreja, se o mundo não está perseguindo a igreja, é porque tem alguma coisa errada com a igreja. Porque sempre vai haver um antagonismo desse sistema mundano com a fé cristã. Mas é interessante lembrar que Jesus fala, bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, por causa da forma justa e fiel a Deus que vive é perseguido, porque há muito cristão que é perseguido pelo mundo, mas não é perseguido por causa da justiça, não é perseguido por causa da verdade, é perseguido por causa dos escândalos que presta, pela forma errada de se comportar, dizendo-se ser de Deus. Mas bem-aventurado ou feliz são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Jesus, Paulo e os apóstolos não foram perseguidos por causa dos escândalos que eles davam. Eles foram perseguidos porque eles viviam de acordo com a vontade de Deus. Então, minha querida, fica firme se você está sendo perseguida porque você decidiu viver a pureza sexual. Fica tranquilo se você está sendo perseguido porque você está falando a verdade e não aceitou mentir.
fica infeliz se você está sendo perseguida porque você decidiu servir a Deus e as pessoas que não servem estão perseguindo você, porque há um galardão separado do Senhor para a sua vida. Há um galardão precioso, porque Jesus falou assim: assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. E como tem que ser a nossa reação a essa perseguição? Quando Jesus chegou na cidade de Samaria e eles não quiseram receber ele, João chegou para Jesus e falou assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore e mande fogo? Como Elias orou e consome a cidade? Claro, né? A cidade de Samaria. Então, os judeus tinham uma rixa, né? Uma rivalidade muito grande com os samaritanos. E Jesus falou assim: João, você não sabe de que espírito eu sou? Eu não vim para condenar o homem, mas eu vim para salvá-los. Eu não vim para destruí-los. Como é que tem que ser a nossa resposta à perseguição? Como é que tem que ser a nossa resposta ao ódio das pessoas? Tem que ser a resposta de Estevão: Senhor, não impute a ele esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Tem que ser a resposta da intercessão e do amor. Amar aqueles que nos odeiam, fazer o bem àqueles que nos perseguem, porque assim nós estaremos cumprindo a vontade do Senhor. Não é entrar em guerra, não é entrar em oposição, não é entrar em choque, não é entrar em brigas, não é entrar em discussões tolas, mas é oferecer a face do amor para aqueles que estão oferecendo ódio. Essa é a verdadeira reação de um discípulo de Jesus. E eu queria deixar aqui para a gente terminar 3 alertas de situações desse mundo que podem roubar a nossa fé. Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36 diz assim: Olhai por vós, que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desse mundo, e venham sempre sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Aqui Jesus, ele fala sobre 3 coisas que esse mundo traz. Tem muito mais coisas, mas 3 coisas que eu destaco desse texto que esse mundo usa para roubar a nossa fé. Distração. Olhai por vós para que vocês não estais desapercebidos. Sabe, irmãos, uma das coisas que esse mundo é ultra mega blaster capaz de fazer para nos roubar a fé é oferecer distrações. Quantas vezes a gente fica preocupado, a gente fica envolvido com as coisas desse mundo e isso rouba a nossa fé, rouba a nossa fidelidade ao Senhor, rouba o nosso amor para com o Senhor, rouba a nossa entrega. Cuidado com as distrações desse mundo. Posso ouvir um amém? A segunda coisa são as preocupações desse mundo. Você lê a parábola do semeador em Mateus 13, não nos resta tempo agora para isso. Fala que aquela pessoa que recebeu a palavra, mas ela cresceu e foi sufocada pelos espinhos. E aí o escritor fala que os espinhos são os cuidados dessa vida, os cuidados desse mundo. Muitas vezes, irmãos, a preocupação com o dia de amanhã, as preocupações com o sucesso desse mundo, a preocupação em ter e ser e exercer os padrões de sucesso desse mundo, roubam a nossa fé em Cristo. Jesus falou: olha, não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis preocupados com o que comer, com o que vestir. Não seja como
os gentios, que são as pessoas que são tomadas, que são dominadas por esse mundo, que vivem atrás dessas coisas, mas servem as aves dos céus, os lírios do campo. O vosso Pai Celestial sabe de tudo que você... Ele é fiel para suprir cada uma das nossas necessidades. Davi, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Conversava com minha irmã e eu falava assim, Deus é poderoso para suprir cada uma das nossas necessidades. O problema é que nós temos muitas questões que não são de fato necessidade. E é por isso que as pessoas estão em colapso hoje. Não tanto pelas necessidades que estão passando, mas pelas necessidades que criaram. E esse mundo, ele é campeão em criar necessidades para nós, para que a gente fique preocupado e viva. E a terceira e última coisa é o prazer e a alegria desse mundo. Jesus fala assim, olha, cuidado, para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e cuidados dessa vida. A embriaguez, a glutonaria, podem entrar aqui em todos os prazeres da carne, os prazeres que esse mundo oferece. E nós podemos desfrutar dos prazeres que esse mundo oferece, por exemplo, de uma boa alimentação, de um descanso, de um lazer, de um conforto, de um bem material. O problema é quando nós colocamos isso como a fonte da nossa alegria, da nossa felicidade. Quando nós colocamos a nossa fonte de alegria nessas coisas do mundo, a nossa alegria sempre será transitória e passageira. Ela vai durar uma semana, ela vai durar um dia. Eu agora, com o Noah, ele sempre pede alguma coisa e quando a gente pode, a gente compra um presente, alguma coisa para ele. Não tudo que ele pede, porque senão isso não teria fim. Mas é tão interessante que quando ele ganha um presente, a alegria que ele fica. Fica muito feliz com aquele presente. Mas passa 2, 3 dias, aquele presente está encostado e ele quer um novo. Porque a alegria desse mundo, a alegria das coisas desse mundo, são transitórias, são passageiras, não podem preencher. Mas quando a gente busca a alegria nessas coisas, elas roubam a nossa fé em Cristo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, falando para os casais. Os que usam desse mundo, ajam como se deles não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Tudo que é desse mundo passageiro. Você não vai encontrar alegria num carro, você não vai encontrar alegria numa casa, você não vai encontrar alegria num corpo bonito, você não vai encontrar a verdadeira felicidade em uma noite de sexo ou no restaurante 5 estrelas e de 5 estrelas Michelin. Você vai encontrar a verdadeira alegria na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? Então essa foi a palavra que o Senhor compartilhou comigo. E eu queria orar, porque 1 João 5,4 fala, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aquilo que você acredita e pratica vence esse mundo. Posso ouvir um amém? Aquilo que você acredita de Deus e pratica vence esse mundo. Como é que estão as tuas atitudes externas? Como é que as pessoas têm olhado para o seu comportamento? Como alguém desse mundo ou com alguém daquele mundo lá de cima? Quero orar com você para que o Senhor nos dê essa vitória. Que a igreja, a noiva do Senhor, possa se destacar. Para que nós não venhamos nos misturar e nos miscigenar com esse mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amigo do mundo se constitui.
Oremos ao Senhor. Soberano Deus, amado Pai, nós não somos desse mundo, Senhor. E nós não queremos nos amoldar aos padrões desse mundo, tomar a forma desse mundo. Não queremos, ó Pai, refletir, ó Pai, a imagem desse mundo, que é maligno e que te odeia, Senhor. Que persegue o Senhor e persegue a tua santa palavra. Mas nós queremos levantar a bandeira e representar, ó Deus, o teu reino, Jesus. Representar o mundo, Senhor Deus, do qual nós somos eleitos para estar. E eu te peço perdão por mim, perdão pela tua igreja que me assiste agora, perdão pela tua igreja no Brasil e no mundo, Pai. Porque muitas vezes nós estamos casados com o mundo, com os costumes, com os padrões, com a cultura, Pai, desse mundo. Eu te peço, muda a nossa mente, firma a nossa fé, para que nós venhamos, ó Pai, através da fé em Ti, vencer o mundo. O Senhor venceu o mundo. O Senhor disse aos seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu, e agora é a nossa vez de vencer, ó Pai. É a nossa vez de vencer os costumes, os padrões, ó Pai, desse mundo, através da Sua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor torne a Sua palavra viva e eficaz em cada coração que nos ouviu agora. Que nós venhamos atentar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é transitório, Pai. É a minha oração e eu faço ela em nome de Jesus.